Olá pessoal, aqui é o pastor Lorival da Igreja Batista e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos a respeito da igreja. Recentemente eu li uma postagem de um amigo meu, pastor Esmeraldo Câmara, e ele compartilhou uma frase de um outro grupo, o grupo do Ethics Tuber. Então a frase é a seguinte, na verdade são duas frases, abre aspas, igreja não é ir, é ser. Fecha aspas. Aí a pessoa que pertence ao grupo Ethics Tuber fez o seguinte comentário. Geralmente, quem posta isso não vai e nem é. Então, diante dessas duas perguntas, eu fui impulsionado a fazer uma análise sobre o que é ser igreja, qual é o papel da igreja, como a igreja se iniciou. Então, a partir de algumas perguntas, eu quero meditar com vocês a respeito de igreja, que é um dos assuntos que eu mais gosto como pastor. Quem é a igreja? A primeira pergunta. O termo igreja vem da palavra eclesia, e eclesia significa os chamados para fora. Então, originalmente, esse termo eclesia significava chamados para fora. Também tem um significado de aqueles que se reúnem para um determinado objetivo, certo? Então, eclesia ou igreja é o sinônimo de um grupo que se reúne para cumprirem determinadas funções, se ajudarem, tomarem decisões, etc. Também podemos falar que eclesia pode significar assembleia, ou um grupo que se reúne com um determinado objetivo, certo? A pessoa que usou esse termo de uma forma primordial, maravilhosa, foi exatamente o nosso Senhor Jesus. E eu quero ler para vocês aqui em Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante, onde há um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Então veja só. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Assim encerra essa parte. Jesus, ele mesmo disse que a partir da declaração de Pedro, que ele era o Cristo, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que Jesus edificaria, construiria a sua eclesia, a sua igreja, e que as portas do Hades ou do inferno não poderiam prevalecer contra a sua igreja. Logo, nós entendemos que a igreja é a reunião de todos aqueles que professam Jesus como o único e suficiente Salvador. Teve início exatamente ali. Ali teve início a proto-igreja, ou o protótipo da igreja, onde Jesus, reunido com os seus discípulos e aqueles que se arrebanharam a partir destas reuniões de Jesus. Igreja, certo? Então, o dono da igreja é Jesus. Jesus é o dono. Não são os pastores, não são os bispos, não são os apóstolos, não são os membros da igreja que são os donos da igreja. A igreja pertence a Jesus. Por isso que ele disse, minha igreja. A igreja é dele. Então, quando nós, de forma até errônea, falamos, eu vou à minha igreja, na verdade, a igreja não é sua. Você pertence à igreja se você, de fato, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, certo? Então, esse é o primeiro ponto. A igreja pertence a Jesus e ele foi quem criou a igreja. É por isso que nós devemos respeitar a igreja de Jesus, a igreja que ele criou. Como a igreja se apresenta? É a segunda pergunta que nós podemos responder.
A igreja se apresenta de duas formas: a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível são todos aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador, professam o nome de Jesus, vivem de acordo com as orientações de Jesus e da palavra de Deus, certo? A igreja invisível são todos aqueles na face da terra que professam o nome do Senhor, que creem verdadeiramente em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, certo? Então nós temos essa igreja invisível que está em todo o mundo, são todos os membros espalhados na face da terra, certo? Essa é a igreja invisível. E também nós temos a igreja visível. A igreja visível é o grupo de pessoas que se reúne com o propósito de glorificar a Deus, de aprender a palavra do Senhor, de também espalhar as boas novas do Senhor. É a igreja visível, é o grupo reunido em determinado local, certo? Quando nós falamos que nós vamos à igreja, na verdade nós vamos ao templo, nós vamos ao salão, nós vamos a uma reunião onde a igreja se reúne, certo? Então a igreja visível é a materialização da igreja invisível, certo? Então é importantíssimo que nós participemos de um grupo visível de crentes que professam o nome do Senhor, certo? Aqui na palavra do Senhor nós vemos algumas referências sobre igreja. Podemos ver em João capítulo 15, Jesus fazendo uma referência a respeito de igreja de uma forma um pouquinho diferente daquilo que você possa imaginar. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são os ramos, certo? É um simbolismo da igreja. Jesus é a videira e nós, membros da igreja do Senhor Jesus, somos os ramos que estamos ligados à videira. E nós, como ramos, precisamos produzir fruto. Jesus disse que aquele ramo que não produz fruto é cortado e lançado para ser queimado, certo? Se você é membro da igreja de Jesus, se você pertence à videira que é Jesus, certo? Você precisa produzir fruto. E para descobrir quais são os frutos que Jesus está falando, você pode ler lá em Gálatas capítulo 5. Lá tem a lista do fruto do Espírito Santo, que é exatamente aquilo que nós precisamos produzir como ramos ligados à videira que é Jesus. A segunda referência que nós temos sobre a igreja, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 16, naquele conjunto de versículos, certo? Principalmente o versículo 16 diz que nós somos o santuário de Deus. O santuário de Deus. Então a igreja de Jesus, a igreja visível e a igreja invisível, certo? Nós todos juntos, somos o santuário de Deus. O santuário de Deus. Deus vive em nós como igreja. Ele vive em nós como igreja, certo? Também há uma outra referência a respeito de o que é essa igreja. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 até o versículo 27, fala de uma forma muito linda a respeito de igreja. Paulo ali, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, certo? E individualmente nós somos membros do corpo de Cristo. Sozinho você não é o corpo de Cristo. Sozinho você não é a igreja, certo? Então nós podemos responder a essa pergunta aqui, ou essa afirmação. Igreja não é ir, é ser. Ora, você sozinho não é igreja, certo? Você individualmente não é igreja, você faz parte da igreja, você é membro da igreja de Cristo. Se você professa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é uma das partes da igreja de Jesus, mas individualmente você é membro, você é uma célula, você pode ser um dedinho, você pode ser
a boca, você pode ser a orelha, mas você sozinho, a orelha não é o corpo, certo? E Jesus é a cabeça da igreja. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Jesus, juntamente com o corpo, forma a igreja visível e a igreja invisível. Agora você pode falar, mas eu não gosto de participar, aí agora está em moda esse negócio de pessoas não quererem mais frequentar as reuniões da igreja local, achando que todos são igreja e todas agora nós vamos cada um seguir o nosso caminho, porque Deus é um só e nós vamos seguir da forma como nós acharmos, certo? Só que a palavra de Deus fala sobre as igrejas locais. Nós podemos ver as citações de Paulo, que escrevia para a igreja dos Gálatas, ele escreveu a igreja aos Coríntios, ele escreveu a igreja dos Tessalônicos, certo? Ele escreveu aos Filipenses, ele escreveu aos Colossenses, certo? Eram igrejas locais que se reuniam em determinado lugar. A igreja não é o templo não é a igreja, mas o templo é o lugar onde a igreja se reúne. A igreja pode se reunir em uma praça, a igreja pode se reunir em uma casa, mas é necessário que a igreja se reúna, ou seja, que se materialize uma partícula ou uma parte da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, se você ler lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, você vai ver Jesus direcionando as suas cartas para quem? Para as igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Então, as 7 igrejas lá no livro de Apocalipse eram igrejas locais, era um grupo de pessoas que se reuniam para professar o nome do Senhor, e então o Senhor Jesus Cristo, ele manda essas cartas de orientação, de admoestação, de correção, de puxão de orelha para a sua igreja local, certo? Então, quando você abandona a sua igreja local, você está abandonando a Jesus. Por quê? Porque a igreja local é a expressão física, é a materialização da igreja invisível do Senhor Jesus. E a igreja visível tem uma missão a cumprir. A igreja de Jesus, a igreja visível, tem uma missão a cumprir. E nós só conseguimos cumprir de forma completa se estivermos reunidos juntos, coletivamente, certo? Ali você vê em Atos o Senhor Jesus, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Permaneçam unidos até que desça sobre vocês o Espírito Santo, vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Foi a orientação do Senhor Jesus Cristo. E nos primeiros anos a igreja de Jesus se reuniu ali em Jerusalém. Depois os apóstolos foram mandando os missionários para cumprirem as suas missões pelo mundo, e a igreja de Jesus se espalhou e foram se estabelecendo igrejas locais, igrejas visíveis em todas aquelas regiões circunvizinhas a Israel, e se espalharam até os confins da terra. E hoje eu e você pertencemos a uma igreja local que professa o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem aquela ideia de abandonar a sua igreja local, não faça isso, porque você está pecando contra Jesus. Você está negando algo que Jesus estabeleceu. Ele estabeleceu a igreja local e ele estabeleceu a igreja invisível. No dia que ele voltar, ele vai cobrar de todos nós. Agora, se a sua igreja local está fazendo algo que desagrada a Deus, é ele quem vai julgar. Basta nós lermos lá no livro de Apocalipse sobre as 7 igrejas. O Senhor vai julgar, o Senhor vai corrigir. Se o pastor que dirige essa igreja local que você frequenta ou que você frequentava não agir de forma correta, ele vai prestar contas ao Senhor, certo? Todos nós prestaremos contas ao Senhor, e principalmente aqueles que são líderes nas igrejas locais. Então,
Preste atenção, você que é pastor, que lidera uma igreja local. Se você estiver agindo de forma errada, o Senhor vai cobrar de você sobre essas vidas que muitas vezes se desviam por sua culpa. Agora, se você estiver fazendo tudo certinho e as pessoas abandonarem, o problema será delas, elas que responderão diante do Senhor. Então eu desafio a você a continuar firme no caminho do Senhor, continuar firme nas reuniões da igreja local a qual você faz parte. Não abandone a igreja do Senhor. Lá o alerta em Hebreus a respeito disso. Alguns abandonam a congregação e não deve fazer dessa forma. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida. Permaneça firme e perseverante na igreja local, que é a materialização da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.